apresentar e de 7 a 5 minutos aí para perguntas e respostas, tá E ok? podem se apresentar e apresentar a equipe aí presente. Perfeito. Só um segundo. Aqui fala que organizadores e Ah, apresentadores só tá. podem Espera aí, colocar. deixa eu mudar aqui. Tem que ficar mudando aqui. Show de bola. Alterado aqui. Perfeito. Deixa eu abrir aqui. Tá todo mundo conseguindo ver? Estamos sim. Colocar em Deixa modo eu, apresentação aí. Show de bola. deixa eu colocar aqui. Só apresentando primeiro quem está aqui, né, da ITSEC. Tô eu, né, que sou o presidente. E junto comigo aqui está a Maria também, Antônio, que é a Boa minha noite, VC. pessoal. E pode começar a apresentação? Aí, primeiro apresentando a ITSEC, né? Nós somos uma iniciativa bem nova, começamos esse ano. Aí, no nossa diretoria aqui, né, a atual gestão, sou eu o presidente, eu tenho a Maria de vice, né, como eu falei, o Pedro Miguel, diretor de capacitação, e o Antônio Vinícius, diretor de marketing e eventos. Aí nós quatro aí somos uma diretoria. A gente tem, assim, em torno de uns 50 membros, tem uns 3 professores também aqui do ITA que estão participando com a gente, e tem um pessoal da pós também, uns 4 pessoas, e alguns ex-alunos, né. Aí, primeiro eu vou falar da importância, né, da cibersegurança, do porquê que a gente foi, porquê que a gente existe, né, porquê que a gente está aqui. Aí, começando com uma frase que é bem famosa no meio, né, que fala que não existe sistema seguro. Aí eu trouxe aqui algumas notícias, né, de diversos jornais aí, falando, tipo assim, que a cibersegurança cresce, falta profissionais, o Brasil registra aí centenas de ataques, né, milhares por minuto, e 70% dos ataques crescendo, tipo, em um ano. E se fosse um país, o cybercrime seria a terceira maior economia do mundo, depois da China e dos Estados Unidos, né? E que o STF, a Anatel, a Polícia Federal, não tem nenhuma instituição e nenhum órgão que está seguro, né? Então, assim, a cibersegurança, querendo ou não, é uma área muito importante, e tanto quanto a inteligência artificial, é meio que uma área do futuro, né? Até porque a gente vai precisar dela, né? Depois eu comento mais sobre isso. Primeiro aqui, o que que a gente faz, né? Tipo, qual que é o nosso propósito e o que que a gente faz assim, como iniciativa. A gente capacita, né, os membros aqui em atuar em cibersegurança, tanto para estudar o tema quanto para agir tipo, em temas mais práticos, né? Aqui está a nossa equipe no início do ano. Aqui vocês podem ver que tem os 3 professores que eu comentei, né? O professor Lourenço, né, que é o nosso orientador, e um deles não pôde vir, né? Isso aqui são 2 ex-alunos, né? O Toso e o Locutor, da T21, que vieram ajudar a gente também. A gente pesquisa algumas coisas, né? Geralmente tem alguns trabalhos publicados aí, que o Lourenço, de novo, né, nosso professor, e a gente participa de algumas competições e alguns eventos, né? Esse daqui foi o SBSEG do ano passado, o SBSEG 24, que é o Simpósio Brasileiro de Segurança de Informação. Aqui tem o nosso outro professor, né, que faltou aqui nessa foto, o Valério, e o pessoal do Exército também. Enfim. Aí, as atividades planejadas para esse ano, a primeira delas vai ser o SBSEG 25, né? Comentei do 24 do ano passado, que vai ser do dia 1 a 4 de setembro. Esse aqui é um evento mais voltado, assim, à divulgação científica. Então, assim, pode ser que tenha uma competição lá, né, um CTF, mas o foco do evento é a apresentação científica. Esse H2HC é um evento que vai ter no final do ano. Aí, aqui eu coloquei uma foto do pessoal que tinha ido antigamente. E esse evento acontece em São Paulo, né? É bem mais show business, assim, é para realmente motivar a galera a estudar cibersegurança. Eles invadem carro autônomo, explode SP32, assim, bem mais voltado para o público. E a gente participa de alguns CTFs em geral, né? Esses aqui online e nem sempre assim nem sempre ao vivo, assim, né? Todo mundo, às vezes algum CTF já registrado ou já guardado no site, né? A gente usa esses sites aqui, essa organização aqui do Brasil também, o Hackers do Bem. Vez ou outra eles soltam algum desafio. A gente vem fazendo eles também. Eu pedi para comentar um pouco também sobre o planejamento financeiro desse ano. E aqui a gente registrou alguns gastos, né? O primeiro deles foi em eventos e competições, que foi o nosso gasto principal esse ano. A gente vai participar delas ainda, né? Uma em setembro e outra em dezembro. Mas deu em torno de R$ 2.500 por aluno, né? Totalizando esse valor que está aí na planilha. E materiais para treinamento, esse ano a gente preferiu pegar um treinamento um pouco mais básico, né? Já que a gente ainda estava montando algumas coisas. Então a gente decidiu gastar R$ 50 por aluno e comprando uma ESP32, né? Que é uma placa de eletrônica para a gente poder testar. E alguns conectores aqui, e alguns kits, né? Para os alunos. Aí, talvez assim, um planejamento para o futuro seja ampliar um pouco esses treinamentos, colocando, tipo assim, por exemplo, Raspberry Pi, ou tipo assim, uma Wi-Fi Pineapple, né? Que é tipo outros equipamentos aí para outros propósitos, né? E nosso orçamento total em 2025 foi de R$ 20.000, e a gente está aqui com o gasto total previsto por enquanto de 19.497, então está dentro do orçamento.
que o review do primeiro semestre, né, o que foi feito aqui. Primeiro, a gente fez palestras técnicas e conexões com empresas, né, além dos treinamentos básicos. E aqui mesmo tem uma palestra que foi dada pela Tempest, né, que é uma das maiores empresas aqui do Brasil de cibersegurança. Esse aqui, por exemplo, é um pesquisador de lá. Ele fez essa pesquisa de Cross-Site Script Inclusion, foi o que ele veio apresentar aqui. E é uma pesquisa bem bacana. O pessoal vibrou bastante com o cenário, com ver assim uma aplicação real de cibersegurança, né, foi muito bom. E alguns treinamentos práticos e éticos, né, que é bastante importante, assim, tanto a ética quanto a praticidade, o que é um pouco difícil, às vezes, de misturar, mas a gente está dando um jeito. Somado com um exemplo histórico também. Por exemplo, esse site aqui é um que a gente usa bacana, que eu uso bastante, que é o Hacksplain. Ele tem esse treinamento, tipo, bem visual, assim, né? Por exemplo, aqui é um caso de SQL Injection, que uma invasão, assim, bem simplesinha, num site, assim, que é criado pelo próprio site, né? Então, é um site inofensivo. E tem alguns exemplos históricos, né? Por exemplo, o Swarm, que é um vírus bem famoso aí acho que de 2005, se eu não me engano. E a gente, por exemplo, já fez ele ao vivo lá né, na máquina virtual, né? Tipo assim, para a galera ver como é que é, entender como é que funciona, às vezes, a progressão histórica da coisa. E a estruturação da iniciativa, né? Vocês podem ver aqui que a gente criou um canal no YouTube, no LinkedIn, a gente está, tipo, oficializando o conhecimento e oficializando, assim, a presença da iniciativa nas redes sociais, né? As competições e eventos agora, do passado, né? Que a gente participou. Esse aqui, eu e o Marcos, né, antes da Itasec existir ainda, a gente foi no SPSEG 24, né? Eu diria, inclusive, que esse evento foi o que motivou a gente né, a correr atrás e criar a Itasec, porque é um evento muito bacana, a gente se conectou com muita gente lá, muitos professores também. O próprio professor Lourenço, né, que é nosso orientador, ele conheceu a gente lá nesse evento. A gente foi como voluntário, né, do Hackers do Bem. E a gente participou também há algum tempo atrás, né? Isso aqui não era nem a Itasec como iniciativa, né? Era um grupo que usava esse nome ainda. Mas eles ganharam esse Mandabyte, que é um CTF que não existe mais, ele é extinto. Era um CTF da FAB, inclusive, né, que é, poxa, é aqui do Ito mesmo, né, tipo, mãe não sei. E era um CTF deles, né, que é uma competição de cibersegurança, né. E a gente ganhou a sexta edição dele, aí depois, acho que teve uma edição só, eles não deixaram esse grupo participar, porque o grupo que tinha ganhado não podia participar de novo, e depois não existiu mais. E os eventos de 2025, né, vai ter principalmente o SBSEG e o H2HC, são os dois eventos que a gente vai participar melhor. Mas, além deles, também vão ter CTFs aleatórios, assim, né? Tipo, que vão aparecendo em online. E algum evento, talvez, se estiver lá em São Paulo, né? Talvez a galera queira ir. As principais dores e desafios da iniciativa. O primeiro deles é o alto custo de participação dos eventos. Por exemplo, o SBSEG, né? Que vai ser lá em Foz do Iguaçu e no resort ainda. Então, assim, a viagem é muito cara, a passagem também, aí, a hospedagem, né? As taxas de inscrição também não são muito baratas. Então, assim, tem certa dificuldade logística aqui para poder levar muita gente. Esse ano mesmo a gente vai estar levando 7 alunos, né? É tipo um pouco mais aí de 10% da iniciativa. Então é um número bem pequeno. E a necessidade de treinamentos extensivos e complexos, né, para poder capacitar o membro. Isso aqui, por exemplo, são as aulas que a gente deu no primeiro semestre desse ano. E né, várias pastas aqui do Google Drive. E todas essas pastas, tipo assim, representam às vezes uma semana de aula, de treinamento, cada uma delas, né? E algumas delas mais de uma, por exemplo, a CIDWeb aqui demorou 3 semanas. Então, assim, é um treinamento muito extensivo para a gente poder capacitar um membro que acabou de entrar, para ele poder ir bem num CTF ou num desafios assim. Então, às vezes, pelo alto grau de complexidade das coisas, a gente depende um pouco de, assim, o membro já entrar sabendo um pouco ou ficar muitos anos na iniciativa, né? E como a gente começou agora, a gente ainda não tem, tipo, como capacitar um membro para ele estourar, assim, no desafio sem ter entrado sabendo já alguma coisa, né? Então, a gente espera que o membro fique alguns anos na iniciativa, né? Para poder aprender tudo. E a necessidade de espaços virtuais seguros para os treinamentos, né? Por exemplo, essa imagem aqui que eu coloquei é de um laboratório virtual, né? Para poder testar algumas ferramentas de cibersegurança, sem poder dar risco assim para o próprio computador e nem para o computador dos outros. E geralmente esses labs e essas coisas assim são pagas. Então, a não ser que a gente faça o nosso próprio, né? O que a gente ainda está em processo de fazer. Então, assim, existe um certo desafio aqui também de acessar esse tipo de coisa, né? Online. Os próximos passos agora, né? Tipo, o futuro da iniciativa. Primeiro, a gente quer ampliar a questão de iniciação científica e pesquisa. Por exemplo, essa daqui esse primeiro termo que eu coloquei, né? Ele é uma iniciação científica aqui de um dos nossos professores, né? O professor Valério. Já foi aprovado para a PIBIC, né? Que é uma organização de pesquisa. E a gente já está fazendo essa SIC, alguns alunos aqui. Se não me engano, tem 2 alunos da iniciativa nesse projeto. E pesquisa, né? Sempre bom. Tipo, igual eu coloquei aqui no final, né? Um dos propósitos para o futuro. A gente se manter aqui no centro do diagrama de Venn, né? É unir universidade, empresa e governo.
Aí a universidade com pesquisa, né? Empresa, igual a gente falou lá, tentando se conectar com projetos reais, tentar ajudar realmente o mercado. E o governo também tentando ajudar e os órgãos responsáveis aqui pelo ITA e pelo Brasil, né? Assim, a FAB, por exemplo, hoje, eles não têm um antivírus 100% brasileiro para usar. Então, tipo assim, às vezes numa coisa muito sensível do computador, eles têm que usar um antivírus russo, o Kaspersky, que não é lá muito seguro, né? Tipo assim, tem ligação próxima ali com o governo russo. Então, querendo ou não, assim, existe uma necessidade grande no Brasil de ter produtos nacionais, né? E talvez, assim, um futuro um pouco longínquo aí, eu espero que não tanto da iniciativa, seja tentar suprir um pouco dessa necessidade do Brasil, né? E a segunda parte, né, como eu tinha comentado, a associação do treinamento da iniciativa com as eletivas do ITA. Essa aqui, por exemplo, é uma aula que o nosso professor orientador, né, o Lourenço, estava dando lá para a iniciativa, sobre uns projetos de C e alguns projetos aí dele. E ele falou com a gente que teria essa possibilidade, né, da gente juntar as eletivas que os professores parceiros da iniciativa já dão para o ITA e juntar elas com o nosso treinamento da iniciativa. E a gente conseguiria, assim, institucionalizar um pouco o nosso conhecimento, né? E muito obrigado, né? Sem o apoio aí da ITEX, nada disso que eu falei aqui teria sido muito possível esse ano. E a gente é uma iniciativa muito nova, né? Vocês depositaram bastante confiança na gente. E muito obrigado aí por tudo. Lucas, obrigado. Muito boa apresentação. Mais uma vez, bem-vindos, né? Obrigado. Chegando agora e muito promissor. Perguntas, o Rossi já tem, Rossi está na fila, pode seguir. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela apresentação aí. Parabéns. A área, não é? Essa área aí preocupa o mundo, né? Não é, Eu sou o não é Brasil. local só. O ITA tem lá seu departamento de informática, na estrutura da operação, lá com o Coronel Sandim, o Cássio, o Renan, o Mauro. Vocês têm algum trabalho conjunto com eles ou não tem, faz alguma operação junto com eles? Não. Ainda não. Assim, a gente tem bastante ligação com o departamento de computação do ITA, né? Da institucional mesmo. Mas, assim, com a parte funcional do ITA, a gente não tem tanto assim, não. Com o Seria uma boa suporte que o mesmo. ITA, com o suporte que o ITA dá à sua estrutura, não tem, né? Não, aí não. Ok, Assim, só, obrigado. só, só para não falar que a gente não sabe da existência deles assim muito, algum tempo atrás a gente foi convidado pelo tenente-coronel para poder visitar o NCTI aqui no ITA, né? Que é o Ah, data center aqui do CTA. Aí nesse data center a gente tentou, assim, dar uma aproximada nos órgãos do ITA, né? Mas, assim, ainda não conseguimos muita proximidade, assim. a minha pergunta é bem específica, é porque nós vamos precisar arrumar um suporte de informática para o Hangar Lab e tem mais de um caminho a percorrer. E o pessoal do CCM, os professores do CCM, acham que a solução tem que ser pendurada lá na informática do ITA, que acaba dando a solução mais cara de todas por motivos de segurança. Eu não consegui passar desse nível ainda, eu preciso lá conversar com o Sandim. Mas eu não sei que segurança é essa que o ITA tem tão mais forte do que uma que a gente pudesse fazer por conta da própria escola. Obrigado. A gente vai descobrir. Obrigado. Então, Lucas, Moita na fila. é, Lucas, então, obrigado, parabéns pela apresentação. Você pode descompartilhar se você quiser, tá? A apresentação. Uma das coisas que a Itaex olha com muita atenção e muito carinho é o que a gente chama de impacto, né? Impacto e engajamento. No caso da Itasec, qual é a quantidade, você falou até em 10% da equipe total, qual é a quantidade de alunos envolvidos na iniciativa e como é que isso varia ao longo do tempo, né? Que a gente vê que é uma iniciativa nova e a gente vê que do início do ano até o final do ano, às vezes, né, tem um engajamento grande no início e depois uma saída. Como é que está o número de alunos impactados pela Itasec? Como é que você vê isso evoluindo? muito obrigado pelo elogio, né, no início. A gente, uma iniciativa nova, né, e o tema é, é muito fácil de vender o tema, né, que cibersegurança é um tema muito legal, às vezes o pessoal se engaja muito no início. A gente teve, assim, um número muito grande de inscritos no início do ano, né. A gente começou aí o ano com coisa de 60, 50 alunos, assim, né, considerando a diretoria, os professores, né. Esse número, assim, se manteve, né, os alunos ainda estão ali, mas a maioria deles, tipo assim, às vezes deu uma certa desmotivada por perceber que o conteúdo é muito difícil, né. Então, assim, aquele brilho nos olhos, assim, de achar que 10 segundos mexendo no computador ali, batendo na tecla rapidão, fala, entrei, né, isso não existe, né. Então, assim, o nosso número total de alunos hoje realmente engajados está em torno de 20, 30 alunos, assim.
dependendo da atividade, né? Por É, exemplo, você falou ali, você mencionou os treinamentos, né? Os treinamentos parecem ser bem extensos, né? mesmo, porque muitas vezes, tipo assim, tem algumas ferramentas prontas que o aluno pode usar para poder obter certo resultado, né? Por exemplo, ele pode pegar o John the Ripper, por exemplo, que é uma ferramenta open source bem conhecida, e quebrar um hash, né? Que é uma forma de encriptar uma senha. Mas ele pode fazer isso sem entender muito bem o que está acontecendo, né? E não é exatamente o que a gente quer propagar assim, na iniciativa, né? A gente ensina, assim, a usar as ferramentas, mas a gente quer que o aluno tenha a noção, assim, de realmente entender o que está acontecendo, né? Assim, por trás de tudo. Hum. Em termos de resultados esperados, você tem o lado de formação, naturalmente, da equipe, mas você tem também resultados acadêmicos, né, que podem ser na forma de um TG ou de uma participação em congresso, ou de um artigo, e eventualmente resultados acadêmicos de esportivos, né, nas Olimpíadas e tal, nos desafios. O que você espera em termos de resultado? Nesse ano, eu espero que nos desafios em si, talvez a gente não vá tão bem quanto a equipe do passado, né? Igual eu comentei ali que eles tinham ganhado o sexto Manda Byte, né? Sexta edição. Porque a gente acabou de começar e por mais que já tenha uma galera muito boa, por exemplo, da diretoria mesmo, a minha vice mesmo, a Triva, está bastante bem aí na matéria. E tem alunos também fenomenais, assim, né? Resolver problema acaba sendo, assim, um foco, ponto forte do Itiano, né? Mas, assim, eu espero que nas competições assim, talvez o ano que vem seja o nosso melhor ano, né, comparado com esse ano. Mas no resultado acadêmico, né, tipo assim, de TG, IC, tipo assim, publicação científica, eu suponho que esse ano vai ser um ano muito bom. A gente já tem tipo coisa de 4 alunos aí bem envolvidos em C e acabou de abrir o edital, né, da FAPESP. A gente supõe que vai entrar aí mais uns 6, 7 alunos. Então, assim, a chance de sair algum trabalho científico assim relevante é bem alta. O nosso professor orientador mesmo, o Lourenço, ele no semestre passado, ele tinha um projeto de uma eletiva que era da gente apresentar um dos trabalhos no SBSEG, né, que é um dos eventos que vai ter esse ano. Acabou que a gente não conseguiu acabar o projeto a tempo, né, de publicar, porque eles tiveram um número recorde de inscrições, então eles fecharam um pouco mais cedo o edital deles. Mas a gente supõe que para o ano que vem a gente já consegue apresentar algum trabalho no evento desse de cibersegurança. Legal. Fulvio, deixa eu só fazer uma pergunta. A Maria Antônia está muito quietinha lá, ela está quietinha lá demais até. Eu queria saber, Antônia, o que que te atraiu na Itasec? O que que você espera também da iniciativa? Então, quando eu entrei aqui no ITA, teve as feiras de iniciativa, né? E vi que tinha bastante coisa. Eu sempre gostei muito da parte de computação, né? Programação e tudo mais. Então, eu acabei no início entrando na BITS, né? Que era o que tinha mais parecido com essa área. Só que logo durante a BITS, quando eu fazia treinamento para maratona e tudo mais, eu percebia que o que eu gostava mesmo era não de fazer uns algoritmos para otimizar problemas matemáticos, mas sim de tentar, tipo, às vezes de quebrar o sistema que estava pedindo para fazer aquilo, né? Aí depois eu comecei a ver que tinha esses sites que ensinavam de maneira ética você fazer esse tipo de coisa, encontrar vulnerabilidades e tudo mais, eu achei aquilo bem interessante. Mas eu vi que não tinha, tipo, nada no ITA parecido com isso, né? Nem grupo de estudos, nem nada. Aí eu fui ver, com o meu da Bits antigo, veterano, que existia, antes da pandemia, um grupo de segurança do ITA. Só que durante a pandemia acabou que perdeu o conhecimento, tudo mais, etc, né? Eu achei que era muito interessante se voltasse, se esse grupo voltasse de novo, sabe? Porque é um tema muito relevante e muitas outras instituições têm seus próprios grupos de segurança, por exemplo, a USP tem a HNEST e tudo mais, né? E o ITA também tem que ter o seu papel, né, nesse cenário. Então, eu acho que, de fato, o futuro da iniciativa para mim vai ser, enfim, treinar as pessoas que estão interessadas nisso, poder formar esses times para poder competir em campeonatos. Campeonatos pode ser até, enfim, em outros países, etc., né? E fazer uma boa forma de profissionais nessa área de segurança. Legal, Hum. legal. Parabéns, então. Fulvio. Fulvio, Rapidinho, a Força Aérea, junto com o Exército, tem um programa de segurança. E geralmente esse evento, esse congresso de segurança, acontece aqui em São José dos Campos. Então eu vou pedir para vocês, Lucas e Antônio, lá no grupo das iniciativas, pegar o meu contato e eu vou tentar encaixar vocês para pelo menos assistirem o próximo evento, se for possível, tá? Eu não sei se é possível, mas vamos trabalhar para isso, tá bom?
Show de bola. Obrigado, Flúvio. Obrigado, Mulaerte. Posse. Lucas, Antônia, parabéns mais uma vez. Continuem contando com a gente, né? Vocês estão de parabéns mesmo. Eu vou Muito parar a obrigado. gravação aqui, tá? Boa noite, até a próxima. Qualquer coisa, estamos aí.